O self é o arquétipo central da psicologia junguiana. Para Jung, é o princípio organizador, o processo e a meta do crescimento psíquico. O não-eu é o ensinamento budista central. Para o Buda, o insight do não-eu é o princípio organizador, o processo e a meta do crescimento espiritual. Então, o budismo e a psicologia junguiana estão em desacordo? Você deve rejeitar um se quiser abraçar o outro? E por que a natureza do eu, ou do não-eu, é tão importante? Como estudante de Jung e de Buda, tenho lutado com essas questões há anos. O arquétipo do self e o ensino do não-self aparecem como visões incompatíveis da realidade. Ao mesmo tempo, ambos revelam insights profundos sobre a natureza da experiência. Como devemos dar sentido a esta contradição? A sabedoria comum na academia tem sido ignorar a questão. O quão pouco foi escrito nele mostra a dificuldade da tarefa. Acredito que esta seja uma oportunidade perdida. Jung e Buda produziram dois dos modelos mais profundos da condição humana. Temos muito a ganhar com a construção de pontes entre eles. Além disso, o eu junguiano e o não-eu budista não se referem a realidades distantes e abstratas. Eles se referem à nossa própria natureza. Como seres sencientes que vivenciam o momento presente, estamos na melhor posição para compreender tudo o que pode ser compreendido sobre a nossa natureza. Então, vamos colocar o eu de Jung e o não-eu de Buda em diálogo. É uma tarefa difícil que requer o trabalho de muitas mentes durante muitos anos. Por enquanto, porém, você terá que se contentar comigo. Neste vídeo, exploraremos o que esses ensinamentos dizem sobre o que somos e o que não somos. Esperemos que estejamos prontos para o que descobriremos. Ao comparar o eu de Jung com o não-eu de Buda, o que estamos realmente comparando? Devemos definir nossos termos primeiro. Comecemos por Jung. Jung não dá muita importância ao uso cotidiano da palavra eu. Quando você se refere ao seu eu, você está se referindo àquilo a que todos nós sabemos que você está se referindo. Em termos técnicos junguianos, você está se referindo ao ego. Jung escreve: por ego entendo um complexo de ideias que constitui o centro do meu campo de consciência e parece possuir um alto grau de continuidade e identidade. A palavra ego tem recebido muita má reputação ultimamente, mas aqui não tem conotações negativas. O ego não é o inimigo. É simplesmente o conjunto de conteúdo psíquico que constitui o que chamamos de eu. Pensamentos, emoções, sensações, memórias e outras experiências tendem a se unir. Esse nó psíquico é o ego. O ego é flexível o suficiente para permitir a continuidade ao longo do tempo. É por isso que as fotos de sua infância ainda parecem fotos suas. O ego pouco se importa com o fato de não haver uma única célula em comum entre o seu corpo e o corpo da criança na foto. Assim, a flexibilidade do ego está associada à rigidez suficiente para manter a identidade. O ego atua como polícia de fronteira entre o eu e tudo que não é eu. Em quantidades desproporcionais, esta rigidez transforma-se em egocentrismo ou egoísmo. Mas principalmente, é uma adaptação saudável. Você não sobreviveria por muito tempo se não conseguisse se diferenciar do seu vizinho ou da árvore do seu quintal. Essa dissolução de fronteiras ocorre na doença mental e na intoxicação psicodélica. Além disso, aparece na experiência mística e na meditação profunda. Algo para pensar. Detemo-nos no ego apenas para que eu possa mostrar-lhe que é isso que a maioria de nós quer dizer quando diz eu. Na obra de Jung, porém, o self é um termo técnico que significa algo diferente. O self se relaciona com o ego da mesma forma que o oceano se relaciona com uma onda. Lembre-se, Jung define o ego como um complexo de ideias que constitui o centro do meu campo de consciência. Complexo é outro termo técnico. Na verdade, Jung era tão fascinado pelos complexos que inicialmente chamou seu trabalho de psicologia complexa. Por complexo, ele quer dizer um ponto focal inconsciente de processos psíquicos. Deixe-me dar um exemplo. Imagine uma criança cujo pai fica abandonando ele e sua mãe durante as discussões. O que a criança sente nesses casos? Ele se sente abandonado, sem importância e não amado. O que ele pensa? Ele pensa: não sou querido, não sou bom o suficiente. Com o tempo, esses pensamentos e emoções se aglomeram na mente da criança. Eles formam um complexo. Quando cresce, o menino desenvolve o que chamamos de problemas de abandono. Mesmo entre amigos, ele sofre ataques de ansiedade e sentimentos de inferioridade e possessividade. Muitas vezes ele se sente deixado para trás e incompreendido. O estranho. O menino não tem ideia, é claro, de qualquer ligação entre sua ansiedade e suas experiências de infância. Ele prefere culpar a si mesmo ou as pessoas ao seu redor por sua condição. Aqueles imersos em traumas geralmente são os últimos a saber disso. Então é assim que um complexo se desenvolve sob o radar da consciência. Um complexo é como um reflexo na psique.
Como tal, tem certa autonomia. Pode agir sem o conhecimento do ego e contra os interesses do ego. É por isso que Jung chama os complexos de componentes cindidos da psique. O objetivo da terapia junguiana é tornar a pessoa inteira novamente. Uma grande parte disso é trazer complexos do inconsciente para a consciência. Dessa forma, devolvemos sua energia à sua fonte. O eu. Sim, o eu. Nós chegamos. Podemos entender facilmente como é complexo ter problemas de abandono. Mas Jung chama o próprio ego de complexo. Vimos que o ego é o que queremos dizer quando dizemos eu. Isso leva à conclusão bizarra de que você mesmo é complexo. Um reflexo na psique. Jung escreve: o ego é apenas o centro do meu campo de consciência, não é idêntico à totalidade da minha psique, mas apenas um complexo entre outros complexos. Eu, portanto, distingo entre o ego e o self, QV, uma vez que o ego é apenas o sujeito da minha consciência, enquanto o self é o sujeito da minha psique total, que também inclui o inconsciente. Ok, vamos com calma, levei 5 anos para começar a entender isso. Pense novamente no menino do nosso exemplo. Seu abandono se forma de forma complexa a partir das emoções, pensamentos, memórias e sensações de sua infância. Ele cresce sentindo: eu sou estranho, não sou bom o suficiente. Compare isso com o que você sente que é seu ego. Uma vida inteira de emoções, pensamentos, memórias e sensações se agrupam. À medida que se acumulam, criam a imagem de uma entidade chamada eu. Uma entidade separada do seu vizinho e da árvore do seu quintal. Essa percepção é profunda, mas lembre-se de que Jung abandonou o nome psicologia complexa. Acho que é porque ele descobriu algo mais profundo. Pense nos seus sonhos. Quando você sonha, você pode experimentar a si mesmo como outra pessoa, até mesmo como várias pessoas diferentes no decorrer do mesmo sonho. Isto significa que o ego se dissolve no estado de sonho. Não consegue mais manter a identidade e a continuidade. Como o ego, o centro da consciência, está fora, os sonhos são experiências inconscientes. Deixando de lado os sonhos lúcidos. Ao mesmo tempo, você pode sonhar com eventos e pessoas de sua vida desperta. Você pode sonhar que é o seu eu desperto, mesmo que não tenha consciência de que está sonhando. Isso significa que os sonhos podem recriar o ego. Um fato assustador se revela quando consideramos isso. Você não tem consciência dos seus sonhos, mas seus sonhos parecem estar cientes de você. Tão conscientes, na verdade, que às vezes revelam sentimentos e pensamentos que você nem sabia que tinha. Eles podem até fornecer insights que o ego não apresentava anteriormente. Aqui está uma história pessoal. Meu falecido avô costumava conversar comigo sobre isso. Certa vez, ele estava lutando com um difícil problema de matemática. Ele trabalhou nisso até de madrugada, mas não chegou nem perto de uma solução. Finalmente, ele desistiu e foi para a cama. Na manhã seguinte, ele acordou com a solução clara em sua mente. Ele só teve que escrever de memória. Devo acrescentar que meu avô nada sabia sobre Jung e não tinha interesse em psicologia. Ele costumava me contar essa história simplesmente como uma experiência curiosa de sua juventude. Tudo isso mostra que enquanto você, o ego, está vivenciando a vida, alguma outra coisa está vivenciando você. Você não está consciente desse algo, mas ele está consciente de você. Você não sabe o que é Jung também, em última análise, não sabia o que é. Mas para trabalhar com isso, ele deu um nome. Ele chamou isso de eu. Lemos, como conceito empírico, o self designa toda a gama de fenômenos psíquicos no homem. Expressa a unidade da personalidade como um todo. Jung qualifica o self como um conceito empírico. Tal como Buda, ele evita afirmações metafísicas. Ele insiste em nos ater ao que vivenciamos psicologicamente. E o que vivenciamos? Bem, nossos sonhos, nossos ataques de raiva e explosões de inspiração, nossas intuições, nossos pensamentos e fantasias intrusivos, nossos impulsos irracionais, nossos deslizes freudianos, através de tudo isso, experimentamos forças ocultas trabalhando dentro de nós. Forças que não podemos controlar nem compreender. Este é o inconsciente. Mas há mais. Se investigarmos seriamente estas forças, descobriremos que, embora irracionais, não são aleatórias. Eles sugerem uma vida mental oculta que responde e influencia a nossa vida consciente. Eles revelam algo desconhecido dentro e ao nosso redor que atua com um propósito. A maneira mais significativa de descrever esse algo é chamá-lo de personalidade maior. Por quê? Porque é assim que ele se apresenta, um eu imensamente grande, do qual o nosso ego é apenas uma miniatura imperfeita. Jung escreve:
o ego encontra uma totalidade supraordenada, da qual não se pode dizer que seja eu, mas que é melhor visualizada como um ser mais abrangente, embora devamos, é claro, manter-nos conscientes o tempo todo do antropomorfismo de tal concepção. Há quase 2000 anos que a história está familiarizada com a figura do homem cósmico, o Anthropos, cuja imagem se fundiu com a de Yahvé e também com a de Cristo. Aqui você pode pensar, este grande eu parece suspeitamente semelhante ao Deus abraâmico. Estaria Jung simplesmente contrabandeando a religião para a ciência? Bem, é complicado. Jung vê muitas figuras centrais da religião, do mito e da arte como símbolos do eu. Na verdade, ele destaca Cristo e Buda como as duas imagens mais perfeitas da totalidade psíquica. Ele diz: ninguém pode nunca distinguir empiricamente entre um símbolo do eu e uma imagem de Deus. As duas ideias, por mais que tentemos diferenciá-las, sempre aparecem misturadas. Por exemplo, o Atman aparece como eu individualizado e ao mesmo tempo como o princípio animador do cosmos, e tão como uma condição da mente e ao mesmo tempo como o comportamento correto dos eventos cósmicos. Psicologicamente falando, o domínio dos deuses começa onde a consciência termina, pois nesse ponto o homem já está à mercê da ordem natural, quer prospere ou pereça. Aos símbolos de totalidade que daí lhe vêm, ele atribui nomes que variam de acordo com o tempo e o lugar. Mas Jung evita ultrapassar os limites da psicologia. Ele nunca afirma que o ser é Deus. Ele diz que não seria científico chegar a essa conclusão. Então, se não deveríamos equiparar o ser à divindade, como deveríamos defini-lo? Lembre-se, o ego é um complexo, um feixe de energia psíquica em nosso inconsciente. O self, entretanto, não pode ser um complexo. Não pode ser localizado dentro do nosso inconsciente, pois contém o nosso inconsciente, bem como a nossa consciência. Além disso, quando eu digo eu e você diz eu, queremos dizer coisas diferentes. Cada um de nós tem nossos próprios complexos de ego pessoais. Mas quando dizemos Deus, ou Buda, ou Tão, queremos dizer uma única coisa que nos transcende. É assim que Jung caracteriza o self. Como tal, o self não é um complexo no nosso inconsciente pessoal. É um arquétipo em nosso inconsciente coletivo. Um padrão básico e universal de experiência. Se o seu ego é uma folha e o seu inconsciente pessoal é o galho no qual essa folha cresce, o eu é a árvore da qual todos os galhos crescem. A estrutura da folha é uma miniatura da estrutura da árvore. Da mesma forma, o ego é uma miniatura do self. Deixe-me destacar um ponto crucial aqui. Alguns ateus afirmam que Deus é simplesmente uma projeção da personalidade humana no cosmos. Este argumento quase psicológico não é, no entanto, convincente. O ego, com todas as suas falhas e inseguranças pessoais, nunca resultaria em totalidade, não importa o quanto o explodissemos. Seria como aumentar o tamanho de uma imagem de 8 bits, esperando que ela se tornasse 4K. A falta original de detalhes só se tornará mais óbvia. Podemos fazer o inverso, porém, começando com uma imagem de 4K e reduzindo-a para 8 bits. Veja, o eu não é o ego projetado grandemente. É antes o ego que é uma imagem imperfeita do eu. Muito pode ser dito sobre as implicações metafísicas disso. Psicologicamente falando, só podemos dizer que é um fato. Espero que tudo isso lhe dê uma ideia do arquétipo do eu. Se tudo parece vago para você, em parte a culpa é minha. Mas não só minha culpa. O próprio Jung diz que é impossível dar uma definição clara do self. Ele escreve: e transcende nossos poderes de imaginação para formar uma imagem clara do que somos como um eu, pois nesta operação a parte teria que compreender o todo. O eu sempre permanecerá uma quantidade supraordenada. Isto é o suficiente para apresentar o arquétipo do self de Jung. Agora, vamos explorar o segundo grande modelo da psique. A doutrina do não-eu do Buda. Tal como Jung, o Buda também não se importa com o uso cotidiano de palavras como eu ou pessoa. Ao recontar suas vidas passadas, ele dizia: lá eu tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Ao mesmo tempo, o ensinamento marcante do Buda é Anat, a doutrina do não-eu. Walpola Tero escreve: de acordo com os ensinamentos do Buda, a ideia do eu é uma crença imaginária e falsa que não tem realidade correspondente e produz pensamentos prejudiciais de eu e meu, desejo egoísta, desejo, apego, ódio. Agora, como pode o Buda usar as palavras eu e pessoa e ainda assim negar a sua realidade? Alguns chamaram seus ensinamentos de inconsistentes por causa disso. Mas o Buda reconhece dois tipos de verdade: verdade convencional e verdade última. As palavras eu, pessoa, indivíduo, ego e assim por diante são convenções perfeitamente válidas. Eles reduzem a complexidade infinita da experiência a algo com o qual podemos trabalhar.
O que o Buda diz com Anat, não eu, é que a convenção útil, eu, não se refere a nenhuma realidade última. Isto pode parecer abstrato à primeira vista, talvez também irrelevante. Mas lembre-se, o Buda não é um filósofo. Seu objetivo não é inventar teorias para estudiosos ilógicos. O Buda é antes de tudo um curador, um médico da mente. Hoje temos uma palavra nova para isso e é psicoterapeuta. Todas as doutrinas budistas devem ser vistas primeiro sob esta luz. O não-eu também é apenas secundariamente uma ideia filosófica. Em primeiro lugar, é uma cura para a mente. Existem diferentes traduções de Anat para o inglês. Não-eu e não-eu são comuns. Cada um traz uma nuance diferente. No entanto, para os ocidentais, a estranha tradução, sem alma, é bastante útil. Anat é a palavra pali para o sânscrito Antman, que significa não-tman. Se você conhece um pouco sobre a religião indiana, saberá que o Tman denota a essência interior do homem. Vimos o próprio Jung mencionar isso como um símbolo do self. Bem, é esta essência interior que o Buda está negando. Malala Zequeira define o que o Buda está negando assim: o Tman é a entidade permanente, separada, constantemente existente e indestrutível que geralmente se acredita ser encontrada no homem. Eu é o pensador de todos os seus pensamentos, o fazedor de seus atos e o diretor do organismo em geral. A questão lógica aqui é, se não estou pensando e fazendo minhas escolhas, então, quem ou o que é? Como o Buda responderia? Bem, ele diria que sua pergunta é um tipo errado de pensamento. Como tal, pressupõe um tipo errado de resposta. É como perguntar onde está o tempo. Esta não é uma pergunta que possa ser respondida. Pelo contrário, deve primeiro ser reformulado. Da mesma forma, o Buda diz, o que sou eu? É uma pergunta errada. Deve ser reformulado como pareço ser? O que deve ser substituído por como. Deixe-me mostrar o quão profunda é essa mudança de pensamento. Vou usar você como exemplo. Você está assistindo a este vídeo. Você pode perguntar ao Buda, se não estou assistindo este vídeo, então quem ou o que está? Aqui está como ele, provavelmente, responderia, existe a experiência, estou assistindo a um vídeo. Quais são os componentes ou agregados da experiência? Primeiro, existe a forma. Isso inclui a aparência visual do vídeo percebida a partir da localização dos olhos. Inclui também a sensação tátil de segurar o telefone ou tablet se você estiver assistindo no celular. Inclui os sons do vídeo ouvidos na localização dos ouvidos. Os pensamentos que este vídeo provoca na mente também são formas. Em segundo lugar, há sentimento. A experiência geral de assistir ao vídeo é agradável, desagradável ou neutra. Isto se aplica também a cada detalhe da experiência. Terceiro, existe a percepção. Este é o reconhecimento e a rotulagem da experiência. O que é visto é rotulado como um vídeo. O que é ouvido é rotulado como som do mesmo vídeo. Quarto, existem formações mentais, desejos e intenções. Isso inclui o desejo de continuar assistindo ao vídeo ou de parar de assisti-lo. A intenção de se tornar iluminado ou enriquecer. Estas formações mentais são condicionadas pelo karma. São consequências de escolhas feitas nesta vida e em vidas vividas antes. Finalmente, existe a consciência. Esta é a consciência de todos os outros agregados. É o simples conhecimento da experiência. Estes são, então, os 5 agregados da experiência. Estou assistindo a este vídeo. Não há nada nesta experiência que não seja forma, sentimento, percepção, formação mental ou consciência. Estas 5 combinam-se como as 5 notas de um único acorde. Este acorde aparece como uma única coisa. Chamamos essa coisa de eu ou eu. Mas os agregados são simplesmente fenômenos automáticos. Eles aparecem, desaparecem e reaparecem de acordo com causas e condições. Dentro deles não encontramos alma, nem eu, nem indivíduo, nem pessoa, nem ego. Nem encontramos tal coisa fora deles. A dança dos agregados é difícil de compreender. Então, resumindo, dizemos que existe o eu, tendo uma experiência, vivendo uma vida, tendo pensamentos, fazendo escolhas. Em seu sono, os homens agarram-se a esse rótulo como se ele se referisse a alguma entidade real. Os despertos, entretanto, veem a alma, o eu, o indivíduo, a pessoa, o eu como o que são. Uma ficção. Este é um resumo da posição do Buda. Ele não vê problema em usar as palavras eu, pessoa e assim por diante. Desde que entendamos que são uma ficção. Mas preste atenção. Ficção nem sempre é um termo depreciativo. Pode denotar uma categoria de verdade. Por exemplo, o dinheiro é uma ficção. É algo que valorizamos, porque todos agimos como se tivesse valor. O mundo inteiro gira em torno dessa ficção. Já cobrimos isso antes. Os romances também são ficção, obviamente.
Eles falam de coisas que todos sabemos que não aconteceram. Mesmo assim, ler Crime e Castigo mudou o curso da minha vida. As corporações também são uma ficção. Você não pode ver ou tocar no Google e, ainda assim, provavelmente depende de seus serviços diariamente. Você provavelmente está assistindo a este vídeo na plataforma deles agora. Tudo isto são, sim, ficções, mas também são úteis e significativos, e impactam o mundo. Uma escola do budismo insistiu na importância da pessoa como ficção. Uma ficção que unifica nossas ações e fornece significado, direção e continuidade à experiência. Esta escola era conhecida como Pudalavada, que significa personalistas. Muitos os atacaram por sua visão, mas acho que eles trouxeram algumas nuances muito necessárias à psicologia budista. A visão Pudalavada era que existe um eu e não é igual nem diferente dos 5 agregados. É fácil ser cínico em relação a isso. Nem igual, nem diferente, soa como um jargão místico. Mas não creio que seja o caso aqui. Pense em um concerto. Um concerto tem estes componentes básicos: o intérprete, o instrumento musical, a música, o público e o local do concerto. Podemos chamá-los de 5 agregados de um concerto. Não imaginamos o concerto como algo separado destes 5. E ainda assim sabemos que um concerto é muito mais. Por exemplo, levei esse canal a sério depois de ver Kendrick Lamar se apresentar ao vivo. Este efeito não veio de nenhum dos componentes individuais do espetáculo, mas da experiência como um todo. O que quero dizer é que entendemos que um concerto não é apenas a soma das suas partes. Ao mesmo tempo, sabemos que não está separado da soma das suas partes. A expressão, nem igual nem diferente, é a forma mais precisa e sucinta de expressar isso. Agora, espero que você tenha gostado desta analogia do concerto. O legal é que foi inspirado em um sonho que tive enquanto trabalhava nesse vídeo. Isso nos leva de volta ao território junguiano. Como qualquer outra experiência, o sonho também pode ser analisado até os 5 agregados. O fato de nosso senso de identidade mudar e se dissolver nos sonhos apoia o não eu do Buda. Isso sugere que o senso de individualidade não é fundamental para a experiência. Contudo, nossos sonhos às vezes seguem uma estrutura elaborada. Qualquer bom terapeuta pode apontar símbolos ocultos em nossos sonhos mais despretensiosos. E, como vimos, os sonhos reagem às nossas experiências conscientes. Tudo isto sugere que, mais uma vez, embora não estejamos a criar os nossos sonhos, algo existe. Este algo também parece ser mais sábio e criativo do que poderíamos supor. O que o Buda diria sobre isso? Bem, finalmente estamos prontos para discutir o motivo pelo qual estamos aqui. Temos nossa visão geral do modelo junguiano e budista do Self. Agora vamos apresentá-los um ao outro. Na Bíblia, Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou então ele se apegará a um e desprezará o outro. Devemos nos lembrar deste aviso agora. Construir pontes entre o budismo e a psicologia junguiana é um trabalho delicado e envolve muitos perigos. Um perigo é escolher um favorito e reduzir o outro sistema ao que preferimos. Devemos estar atentos aos nossos preconceitos ou eles levarão a melhor sobre nós. Outro perigo advém do facto de, como diz John Kahneman, existirem demasiados budismos e apenas um Jung. Lembre-se, Jung morreu em 1961. Para efeito de comparação, a primeira vez que as escrituras budistas foram escritas foi mais de 4 séculos após a morte do Buda. E a tradição se ramificaria tanto geográfica como filosoficamente em muitas direções surpreendentes. Imagine onde estará o pensamento junguiano daqui a 2000 anos. O que quero dizer é que devemos ser específicos sobre o que estamos comparando. É por isso que o ensinamento do não-eu que apresentei está limitado aos primeiros ensinamentos atribuídos ao Buda. Minha descrição do arquétipo do Self também segue apenas os escritos originais de Jung. Portanto, aqui nos deparamos com uma aparente polaridade. Eu versus não-eu. Digo aparente, porque já vimos algumas semelhanças nos bastidores. Primeiro, os agregados do Buda e os complexos de Jung expressam o mesmo insight central. Ou seja, que uma pessoa é uma construção. Uma interação de causas e condições. O agregado de formações mentais pode, na verdade, ser o que Jung chama de complexos, mas este é um ponto menor. Muito mais importante é que tanto os agregados quanto os complexos nos digam que você e eu somos um processo, e não uma coisa. Heráclito nos deu aqui uma feliz analogia entre uma pessoa e um rio. Um rio tem um determinado formato e passa por mudanças previsíveis. Esta é a sua individualidade. É por isso que sempre chamamos o rio Danúbio de o Danúbio. Ao mesmo tempo, não existem 2 momentos em que um rio seja exatamente igual. Este é o seu não-eu. Da mesma forma, o ego é um fluxo de causas e condições. Não é igual nem diferente dessas causas e condições.
Jung e Buda concordam que esse fluxo de experiência que chamamos de eu é apenas uma pequena corrente em todo um oceano de atividade psíquica. O termo do Buda para este oceano é origem dependente. Eu sei, o que é isso? Você pergunta. Teremos um vídeo separado sobre originação dependente. Por enquanto, saiba que este é um termo budista para todo o ciclo de causas e condições que gera a existência. Para Jung, é impossível definir ou mesmo falar sobre a totalidade da atividade psíquica. O que podemos falar é como isso aparece para nós. Sua aparência Jung chama de self. Aqui podemos encontrar um grande desacordo entre o self de Jung e a ideia de totalidade no budismo primitivo. A totalidade budista é impessoal, de natureza quase matemática. Você produz karma sombrio, você obtém consequências dolorosas. Você produz karma brilhante, obtém consequências alegres. Os 5 agregados se unem no nascimento, se desintegram na morte e se recombinam no renascimento, tudo de acordo com o karma. Este ciclo continua indefinidamente, como um algoritmo de computador. A totalidade junguiana parece ser diferente. Fala-nos em sonhos e fantasias, enche-nos de impulsos irracionais e coloca-nos no nosso lugar quando agimos de forma não autêntica. Tal como o Deus bíblico, o self de Jung parece ter interesse pessoal na vida do ego. Mas vamos olhar mais fundo. Jung vê o inconsciente como compensatório. Se nosso comportamento consciente se inclina demais em uma direção, o inconsciente o empurra na outra. Isso compensa. Já cobrimos isso. É por isso que, por exemplo, a perversão sexual é tão comum entre o clero celibatário. Quando o ego violenta os impulsos, o inconsciente surge para fortalecê-los. Agora pense na lei do karma do Buda. Essa lei estabelece que qualquer ação violenta resulta em uma reação igualmente violenta. Da mesma forma, todo o bem que você fizer, você receberá no futuro. Observe a suposição oculta aqui. Tanto o inconsciente quanto a lei do karma equilibram nossas ações conscientes. Bem, qualquer ato de equilíbrio precisa de um ponto de articulação. Um centro. Tanto Jung quanto o Buda sugerem a existência de um caminho do meio em relação ao qual nossos pensamentos, palavras e ações são medidos. É o desvio desse caminho do meio que produz consequências positivas ou negativas. Jung e Buda falam de uma lei cósmica de totalidade que gera experiência e a mantém em órbita em torno de um centro. Acredito que este centro é para onde o nobre caminho óctuplo leva. Acredito que é o que o Buda chama de Nirvana. Jung, por sua vez, chama a imagem desse centro de self, e o caminho que leva a ele de individuação. Exploraremos isso no futuro. Mas vamos agora sair do domínio transpessoal e voltar à pessoa, ao eu. Jung e o Buda fatiam a pessoa em diferentes seções transversais. O Buda vê a experiência subjetiva como a mistura de 5 agregados. Jung fala de consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O facto de encontrarmos enquadramentos diferentes aqui não indica necessariamente discordância. A realidade é demasiado complexa para entregar todos os seus segredos a uma única perspectiva. Vamos explorar como os modelos junguiano e budista podem se complementar. Digamos que você esteja assistindo a um filme e fique obcecado pelo personagem principal. Seu apego fica tão forte que você começa a sentir que ele é uma pessoa viva que você ama. Mas digamos que algo realmente terrível aconteça com esse personagem. Alguma grande perda ou traição, uma tragédia. Que insight então o libertaria do sofrimento? Bem, você deve perceber que esse personagem é uma ficção. Eles foram criados por uma equipe de roteiristas e interpretados por um ator. Toda a experiência é desenhada por um diretor e produzida por uma grande equipe de profissionais. Em seguida, ele é projetado para seu entretenimento em uma tela. É tudo faz de conta. Isto é o que o Buda ensina. Que o eu é uma performance, somos convencidos com muita facilidade. É claro que a sua visão transcende o nosso exemplo. No exemplo, você entende que o personagem fictício não é uma pessoa real da mesma forma que você é uma pessoa real. O Buda nos diz que você é tão real quanto um personagem fictício. Existe apenas o oceano kármico de causas e condições. O eu é apenas um filme escrito, representado, desenhado, produzido e projetado por aquele oceano, naquele oceano, para esse oceano. Meu eu, você, o eu do Buda, somos todos filmes diferentes em Hollywood. Esse é o mundo condicionado. Sair do filme para a realidade, para o nirvana, significa acordar para o fato de que tudo é faz de conta. Quando você chega a esse ponto, as tragédias da vida o afetam tão pouco quanto as reviravoltas da novela. Isto é libertação do sofrimento. Mas Jung, penso eu, tem algo a contribuir aqui. Imagine que alguém vai ver um grande filme como O Senhor dos Anéis. Imagine que eles saem do teatro e dizem, é tudo faz de conta. A magia, os locais, os personagens, como você pode levar isso a sério?
Essa pessoa estaria correta ao apontar que o filme é, bem, um filme. Seu julgamento seria sóbrio. E, no entanto, não podemos deixar de sentir pena de tal sobriedade. A sabedoria de Gandalf, a lealdade de Sam, o amor de Arwen, a luta arquetípica entre a luz e as trevas. Tudo isso passaria despercebido ao nosso sóbrio amigo. Ver o artifício na arte é bom, a menos que isso roube o significado nela contido. Acho que é a mesma coisa com a vida. O Buda nos ensina a ver através do mundo de fantasia que percebemos. Esta é a sua cura para o sofrimento. Jung nos ensina a identificar padrões nesse mundo de fantasia. Este é o seu método para encontrar significado em nosso sofrimento. Jung investiga o conteúdo da experiência, o Buda em seu contexto. Cada um de nós pode achar uma ou outra abordagem mais profunda, significativa ou verdadeira. Mas suspeito que ambos sejam igualmente válidos e necessários. E os seus efeitos nas pessoas não são muito diferentes. O ensino do não-eu muda o nosso centro de experiência do pequeno eu para o mundo condicionado como um todo. As fronteiras que separam o eu de tudo que não é eu gradualmente se dissolvem até não fazerem mais sentido. Neste ponto, dizer que existe um eu ou não há eu é igualmente enganoso. As preocupações e a identidade de alguém não estão mais enjauladas pelo ego encapsulado na pele. Procure Thich Nhat Hanh para ver isso em ação. Isto é o que o não-eu do Buda faz com uma pessoa. Vamos agora compará-lo com os efeitos da individuação junguiana. Lembre-se de que Jung chama o ego de complexo. Ele também diz que os complexos devem ser tornados conscientes para que possamos recuperar a energia presa dentro deles. Na verdade, é a nossa própria identidade presa dentro deles, especialmente no ego. Então, como seria recuperar essa energia e identidade? Jung escreve: à medida que nos tornamos conscientes de nós mesmos através do autoconhecimento e agimos de acordo, surge uma consciência que não está mais aprisionada no mundo pessoal mesquinho e supersensível do ego, mas participa livremente do mundo mais amplo do objetivo. Interesses. As complicações que surgem nesta fase já não são conflitos de desejos egoístas, mas dificuldades que dizem respeito tanto aos outros como a si próprio. Podemos agora ver que o inconsciente produz conteúdos que são válidos não só para a pessoa em questão, mas também para os outros. Na verdade, para um grande número de pessoas e possivelmente para todas. O Buda nos ajuda a ver o nosso eu subjetivo como um processo objetivo num mar de causalidade. Jung nos ajuda a ver isso como um processo num mar de correntes psíquicas. O budismo primitivo chama isso de origem dependente do mar. Mais tarde, o budismo chama isso de vazio. Jung chama isso de eu. É claro que diferenças e nuances são importantes. Mas um homem que está morrendo de sede pouco se importa se receberá água ou H2O. Nós também deveríamos nos importar pouco. E tanto Jung como o Buda lembram-nos que estamos, de facto, a morrer de sede. Cristo nos adverte: nenhum homem pode servir a dois senhores. Ao conciliar os modelos junguiano e budista do eu, não devemos ver nem Jung, nem Buda como o mestre. O Buda afirmou estar ensinando o Dhamma eterno, uma verdade que ele descobriu, e não uma que ele inventou. E aqui está o que Jung escreveu perto do fim da sua vida: quando as pessoas dizem que sou sábio, ou um sábio, não posso aceitar isso. Certa vez, um homem mergulhou um chapéu cheio de água em um riacho. O que isso significou? Eu não sou esse fluxo. É o Dhamma, a corrente, que deve sempre ser o mestre. A psicologia budista e junguiana são apenas diferentes chapéus retirados dessa corrente. O Buda foi o primeiro a alertar as pessoas contra o apego às suas doutrinas. Jung também. Na verdade, houve algumas boas críticas a ambos. Por exemplo, as descrições ambíguas do self feitas por Jung levam à confusão. Em alguns lugares, ele denota toda a psique como self. Em outros, ele trata o self como o arquétipo central da psique. Mas como pode o todo e o seu centro ser a mesma coisa? O self é a psique ou uma imagem da psique? Se for o último, então, o que é aquilo que transcende e contém o ser? O não-eu do Buda também foi criticado. Um bom exemplo recente é o livro de Evan Thompson, Porque Não Sou Budista. Lá ele escreve: o eu que o budismo visa como objeto de autoagarramento, o eu como uma essência pessoal, não é a única maneira de compreender o eu, especialmente no contexto da ciência cognitiva e da filosofia hoje. Então, negar que existe esse tipo de eu não implica que não exista nenhum eu. Este vídeo pode deixar você com mais perguntas do que respostas, mas talvez isso não seja uma coisa ruim. Aqui estamos nos deparando com os limites do que a mente humana pode conceber e comunicar. É uma tarefa difícil discutir essas questões e muito menos chegar a uma conclusão. Espero que este vídeo alimente a sua própria exploração da sabedoria coletiva do mundo. Hoje está ficando cada vez mais caro nos dividirmos em religiões e escolas de pensamento.
As questões que enfrentamos são coletivas e as nossas respostas também devem ser. Herdamos insights profundos de gerações passadas. A nossa tarefa, caso estejamos à altura dela, é dar nova vida a esta herança. Que todos possamos tirar chapéus do riacho. E que possamos cavar poços que possam evitar a sede de nossos filhos. Obrigado por assistir. Este vídeo estará completo somente depois que você compartilhar sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber o que você pensa sobre tudo isso.